Olá, e seguimos com a sessão de gestão de contas, gestão de contatos, e agora é hora de a gente falar de segmentos e tags. Esse tema desse vídeo é muito importante, porque é a partir dos segmentos e tags que eu consigo especificar cada vez mais a minha estratégia para quem realmente quer receber aquela campanha, para quem realmente precisa receber aquela campanha, né? Então, quanto mais segmentos e tags eu tiver dentro da minha lista, melhor e mais segmentada vai estar a minha base de contatos. Vamos ver então aqui neste vídeo como criar segmentos, como criar tags, qual é a diferença entre os dois, como criar segmentos com múltiplas condições e até mesmo entender ali que tipo de estratégia eu posso criar a partir de segmentação. Certo? Vamos lá então. Agora que já vem o meu ecrã, eu estou aqui na lista de contatos, treinamento, Will. Tenho todos os contatos que importamos no último vídeo. E no último vídeo fizemos uma importação de contatos que tinham a informação de cidade, então podemos fazer a segmentação de cidade e também interesse, né? O tipo de interesse em que viagem, né? Se era praia, se era montanhas. E agora eu vou explicar por que lá no meu Excel eu coloquei um campo para definir o meu tipo de interesse em praias, montanhas ou praias e montanhas, e do lado eu criei um campo chamado praia sim ou não e montanha sim ou não. É porque existem duas formas, né, de trabalharmos aí a questão da segmentação. Se eu opto por eu tenho uma base de contatos que eu tenho diversas informações sobre o interesse do meu cliente, como esse que eu expliquei, praias ou montanhas, né? Para não ocorrer o risco de eu errar a escrita, colocar praias e montanhas, praias, espaço, montanhas e tudo mais, eu posso já deixar essas opções criadas, praia, montanhas ou praia e montanhas, e criar uma segmentação com base nisto. As segmentações, elas são feitas aqui, ó, onde diz o que quer procurar, certo? Aqui eu vou dizer corresponde ou não corresponde ao que eu vou desencadear aqui do lado. Geralmente eu vou usar o corresponde, certo? E aqui eu vou ter que definir qual é o campo que eu quero segmentar. Este campo que eu quero segmentar é um campo extra, um campo que criamos juntos. Interessa viajar, praias e montanhas. Se eu usar esse interessa viajar, eu tenho que definir aqui que igual a praia. Vou aplicar aqui e vamos ver quantas pessoas dessa lista aqui de 6 contatos correspondem, né, ao campo interessa viajar igual a praia. Temos um, Henrique, certo? Então eu poderia criar um segmento aqui em gravar novo, chamado interesse em praias. Todas as pessoas que vierem no futuro a se inscrever nesse segmento de alguma forma, por exemplo, criei um formulário e estou perguntando isso no formulário, elas também entram automaticamente nesse segmento, independente de eu ter criado ele agora. Viu? Aqui no lado esquerdo, o segmento ele já existe, interesse em praias. Quer dizer que se eu quiser encaminhar uma campanha somente referente a uma viagem de praia, eu não preciso encaminhar para a minha lista toda, e sim para esse segmento aqui, certo? Também poderia criar um segmento para quem tem interesse em montanhas. Posso aplicar para ver se vai voltar algum resultado, mas o fato de eu clicar aqui no botão de aplicar, eu não estou gravando esse segmento, eu só estou usando isso daqui como um filtro, né? Para gravar, mais uma vez, é aqui em gravar novo. E aí eu poderia colocar interesse em montanhas. Aí é que tá, se a pessoa tem interesse em praias e montanhas, eu teria que escrever exatamente o que eu coloquei lá no meu Excel para essa opção. Praia e montanhas. Se eu escrever qualquer coisa diferente disso, não vai me retornar um valor. Por isso que tá a questão, ó, aqui voltou porque eu escrevi exatamente igual, o E. Né? Se eu tenho mais opções, além de praias, montanhas, eu tenho sítios, por exemplo, tenho qualquer outra opção, fica complicado de trabalhar dessa forma, de escrever praia e montanhas e sítio. Então, geralmente, eu tenho
uma coluna para praia com campo de checagem se a pessoa tem interesse ou não, um para montanhas, e aí dessa forma se torna mais fácil eu segmentar dessa forma aqui. Como eu coloquei lá, um campo apenas para praia, e eu coloco todo mundo que tiver o campo praias igual assim, vai voltar uma informação. E aí eu crio um segmento para cada tipo de interesse também de forma separada. Então, existem essas duas formas aí de filtrar. Porque aqui, ó, o interessante é que o Henrique, o Rodrigo, que tem interesse tanto em praia quanto montanha, ele vai estar aqui neste segmento de praias e também vai estar no segmento de montanhas, certo? Assim que eu crio segmentos aqui no Egoi. Mas são inúmeras as possibilidades de segmentos que eu posso criar, né? Por exemplo, nessa listagem aqui eu consigo ver todos os campos que existem no Egoi, né? E, inclusive, os campos extras, campos que eu criei aqui, que eu posso ter criado ali, como vimos no último vídeo, na hora da minha importação, que eu posso ter criado numa pergunta de uma landing page, de um formulário. Isso é muito importante para segmentar. Então, temos aqui os campos de datas de envio, idiomas, posso saber quem fala em português, quem fala em espanhol, inglês. Quero saber quem veio proveniente de um determinado formulário que eu criei, posso clicar aqui, formulários, igual a, e buscar os formulários que eu tenho criado aqui nessa conta, para que eu segmente as pessoas provenientes de cada um desses formulários aqui. Que mais? Por tags, datas de resposta, datas de consentimento, pelo campo e-mail, telefone, e pelos campos extras, né? Como, por exemplo, esse, interessa viajar, praias, cidades, quero saber quem é de São Paulo, quem é de Lisboa, consigo segmentar tudo por aqui. Além do mais, eu consigo segmentar campos baseados em estatísticas. Isso quer dizer o quê? Que eu consigo ver, por exemplo, na minha lista de contatos, quem tem uma abertura num determinado e-mail meu, ou quem tem mais do que 3 aberturas naquele e-mail, ou quem abriu mais do que 5 e-mails, mais do que 10 e-mails, né? Ou cliques, recomendações, conversões, bounces, que são os e-mails dados ali como inexistentes. Eu consigo descobrir aqui quem está mais engajado com as minhas campanhas de uma certa forma, né? E me comunicar de uma forma diferente com essas pessoas. Além disso, eu tenho aqui também segmentos automáticos que já vêm guardados aqui na plataforma, na base, por exemplo, de subscritores fiéis, quem abriu minha última campanha, quem não abriu, quem respondeu meu e-mail, compradores frequentes, quem tem produto no carrinho, né? E falando de quem tem produto no carrinho, ainda temos segmentos baseados em Track and Engage, que é esse traqueamento que o Egoi faz no meu site ou no meu e-commerce. Então, eu consigo saber tipo de produto que foi comprado, total que foi gasto, data da última compra, total de visitas no meu site, entre outros. Aqui, esse espaço que eu estou apresentando para vocês é um espaço muito interessante, um ótimo ponto de partida para eu pensar numa estratégia, né? Além de segmentos simples, como eu criei esses aqui, é possível criarmos segmentos compostos. E falando em estratégia, vamos dar um exemplo, né? Eu quero dar um cupom de desconto para aquela pessoa que está a comprar a primeira vez no meu e-commerce, porém, desde que essa compra seja maior do que 50 euros. Isso é um exemplo, né? Mas aí vemos que temos duas condições. A primeira tem que ser a primeira compra, não pode ser a segunda, nem terceira. E tem que ser uma compra superior a 50 euros. E aí sim eu vou ter uma automação à parte, que vamos ver isso também nos treinamentos, né? Que vai enviar um cupom de desconto automaticamente para as pessoas que entrarem nesse segmento. Essas são informações que o e-commerce passa para a gente. Também vamos ter um vídeo dedicado ao universo de e-commerce. O e-commerce passa valor, passa quantidade de compras, né? O total gasto, e a partir daí eu consigo descobrir quem são essas pessoas, né? Então vamos criar esse segmento para mostrar como eu crio um segmento composto, né, com múltiplas condições. Eu tenho aqui, então, o corresponde, e o que eu quero segmentar é o campo quantidade de compras. E a quantidade de compras precisa ser igual a 1. Se for igual a 0, significa que a pessoa não tem nenhuma compra. 2 é a segunda compra. E por aí vai. O que eu quero é que seja a primeira compra. Porém, precisamos adicionar uma outra condição aqui e dizer que
Além de ser a primeira compra, eu tenho como trabalhar com e ou com ou. Com o e, eu vou trabalhar quando a primeira condição e a segunda condição tenham que estar corretas para essa pessoa entrar nesse segmento. E o ou, tanto faz se a primeira linha vai estar correta ou a segunda. Neste caso, é um cupom de desconto para a primeira compra maior do que 50 euros. Então, eu preciso usar o E, que restringe ainda mais. Não é só a primeira compra, é quem comprou a primeira vez, mais do que 50. As duas linhas precisam estar certas. Se eu usasse, nesse caso, o OU, entrariam pessoas que estão comprando a primeira vez, porque a primeira linha atenderia, porém, se a compra é inferior a 50, entraria da mesma forma, porque essa primeira já foi atendida. O OU é a primeira ou a segunda. Assim como poderiam entrar pessoas que compraram pela terceira, pela quarta vez, não atenderia essa primeira linha, mas que a compra fosse maior do que 50. Então entrariam essas pessoas também. E não é isso que eu quero primeira compra acima de 50 euros. Então eu uso o E, uso o total gasto, que é um campo de Track and Engage. Aqui, em vez de igual a, eu uso maior ou igual a 50. E pronto, adicionaria essa condição, adicionaria esse segmento em gravar novo de primeira compra maior que 50. Salvaria e pronto, eu tenho aqui um segmento para isso também, que eu posso usar lá na minha automação. Quem entrar nesse segmento vai receber o cupom de desconto, certo? Então, eu posso criar diversas condições aqui, não é só duas, né? Poderia fazer uma pesquisa de satisfação lá numa página de captura e dizer que quem respondeu ao meu NPS, a minha pesquisa, igual a 1, ou, aí eu uso o ou, né? Igual a 2, ou igual a 3, ou igual a 4, são pessoas insatisfeitas. Eu quero criar um grupo de pessoas insatisfeitas para fazer um reporte semanal para o meu cliente. Poderia também, e aí dessa vez eu usaria o ou, né? Então, essa é a forma de criação de segmentos, mas também temos as tags, que ficam aqui, nessa parte aqui. Deixa eu atualizar a minha página. Eu tenho segmentos e tenho tags. Por quê? Qual é a diferença? Na verdade, tanto segmento quanto tag são grupos de pessoas que atendem as mesmas características, né? O segmento, o que diferencia um do outro é que o segmento eu consigo aplicar ele aqui, consigo aplicar ele dessa forma que vocês viram, né? Criando um filtro e localizando as pessoas que correspondem àquele filtro. Já a tag, ela é diferente, porque é uma etiqueta que eu aplico em determinadas ocasiões, né? Então, assim, uma vez que eu consigo filtrar na minha lista alguma informação, eu vou criar um segmento. E tags? Tags eu vou aplicar quando eu criar uma ferramenta de captura, como, por exemplo, uma landing page. Lá no comportamento da minha landing page, eu vou dizer que eu quero atribuir uma tag para saber que essas pessoas vieram de lá. Ou quero criar um botão do WhatsApp aqui no meu site. Eu quero criar essa funcionalidade de formulário WhatsApp. Como é que eu faço? Eu, no comportamento deste formulário, eu também vou atribuir uma tag para saber que essas pessoas vieram de lá. Quero fazer uma importação para o Egoi, quero atribuir uma tag para saber que essas pessoas vieram da primeira importação. Que mais? Quero fazer uma conexão com um CRM, quero que ele me comunique através de uma tag. Dentro de uma automação, eu quero que em um determinado momento da minha automação seja atribuída uma tag. Então, como vocês podem perceber, a tag ela é atribuída em casos específicos, né? Vou compartilhar novamente aqui a minha tela para mostrar que as tags elas ficam aqui embaixo, né? Segmentos ficam aqui e as minhas tags ficam aqui, né? Por exemplo, eu tenho tag de atingidos pela Black Friday, clientes fiéis. Eu poderia, inclusive, vir aqui no William, vir aqui no lápis e atribuir uma tag para ele. Ou até mesmo selecionar todos os contatos, vir nas minhas operações em massa, né? Que eu vou apresentar no próximo vídeo, e atribuir também uma tag para os contatos de uma única vez. Então, quero dar um cupom de desconto para quem comprou a primeira vez. Eu não vou conseguir fazer isso através de tag, eu não tenho como descobrir quem tem essas características. Então, eu vou ter que fazer em segmentos.
Porém, lá na frente, de qualquer modo, quando eu for criar minha campanha, quando eu for trabalhar com minha automação, ela vai perguntar para quem você vai enviar, para a lista toda ou para um segmento ou tag? Ah, é para um segmento ou tag. E aí eu posso mesclar segmento com tag, vários ao mesmo tempo. Certo? Espero que tenham entendido. Se ficarem com alguma dúvida, sabem que podem entrar em contato também. Aproveito aqui para dizer que esse é um tema muito importante, que precisa de muita atenção, que com certeza vai cair no nosso questionário, né, no nosso certificado. Então, revejam esse vídeo caso seja necessário. Nos encontramos aí no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.